As revelações do Apocalipse. A necessidade de visões. Quando lemos o livro de Revelações, podemos observar uma quantidade grande de representações que parecem muito fora do comum. Encontramos estrelas nas mãos, espadas saindo da boca, rosto como o sol e diversas representações. Mas por que tais coisas? A primeira das coisas é que, se uma pessoa escreve o futuro de forma clara, as pessoas que forem ler irão fazer de tudo para alterar o futuro. E dessa forma o futuro é alterado. E assim a profecia se torna falsa. O futuro não é algo que se pode fazer qualquer coisa que permanece igual. As alterações no passado afetam o futuro. Mas Deus conhece o futuro. Isso não quer dizer que alterar algo agora não mude o futuro. Apenas quer dizer que Deus sabe como o ser humano e a natureza funcionam. Para explicar melhor, vamos dizer que uma pessoa, que chamaremos de Pedro, vai para uma cidade, em um carro. Vamos chamar essa cidade de Jerusalém. Ela está a 60 quilômetros de distância. No mesmo momento, outra pessoa, vamos chamar de João, sai de outra cidade indo em direção a Jerusalém e a distância é também de 60 quilômetros. Pedro é muito agitado e dirige no limite de velocidade, que é 60 quilômetros por hora. Assim, Pedro chegará em Jerusalém em 1 hora. Mas João é mais cuidadoso. Ele normalmente dirige a 50 quilômetros por hora. Assim, João chegaria depois de Pedro. Veja, se eu conheço os hábitos de João e de Pedro, eu consigo prever o que eles vão fazer e quando irão chegar. Observe que eu sou um mero homem e consigo analisar o futuro, e dependendo do conhecimento, minhas previsões serão muito precisas. Imagine quem tem todo o conhecimento. Mas imagine que eu deseje que João e Pedro cheguem juntos. Então, eu falo para João que alguém muito especial estará em Jerusalém, e quanto mais cedo ele chegar, mais tempo ele ficará com essa pessoa. Conhecendo João, ele agora irá tentar ir a 60 km por hora e chegará quase no mesmo momento que Pedro. Assim, João e Pedro chegaram em Jerusalém no mesmo momento. Veja que João continua sendo João e Pedro continua sendo Pedro, cada um com suas personalidades. Eu não controlei João nem controlei Pedro, apenas atuei em suas personalidades para que agissem de uma forma. E assim Deus faz. Nós podemos escolher qual caminho devemos seguir, mas Deus conhece o que gostamos e o que queremos. Mas então, para que as visões representativas? Nós calculamos o tempo que João e Pedro chegaram em Jerusalém usando uma fórmula matemática. Essa fórmula é como uma visão. A fórmula não é fato real, é uma representação matemática para entendermos como o carro percorre uma rua. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a lei da gravidade. É uma fórmula matemática que podemos calcular o que ocorre em relação aos planetas, às luas e qualquer objeto no universo. Assim também são as visões. Vamos, por exemplo, tentar levar na prática o que ocorre na visão de Revelações 1. A primeira coisa que podemos ver na visão é a representação de Jesus Cristo. Não importa o que esteja fazendo no céu, a visão demonstra uma das características do trabalho de Jesus no céu. Jesus pode andar no céu ou conversar com seres celestiais, mas isso não muda a função definida na visão. Como um carro, ele pode ir de Jerusalém para Belém, de Belém para Cafarnaum, não importa, a fórmula de deslocamento é sempre a mesma. Então, agora, vamos tentar entender a visão na prática. Para tanto, vamos analisar uma pessoa que estaria depois de João. No caso, Paulo. É o indivíduo que estaria no limite entre a visão de João e a ação da visão. Jesus, mediante a palavra de Deus, no caso, a espada, que faz conhecer o coração do homem, também observa com a luz da justiça, e nesse caso observa Paulo. Paulo era um homem que perseguia os cristãos. Antes de se chamar Paulo, era chamado de Saulo, e podemos ler no livro de Atos 8:1.
e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Jesus, com a espada e a luz, conhecia o interior de Saulo e chegou a Saulo. Podemos ler isso em Atos 9:4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que Jesus controla os anjos, que são os espíritos, e assim afeta o coração de Saulo com a verdade. E que Saulo estava perseguindo aquele que ele achava que estava obedecendo. Saulo era sincero, mas não conhecia o verdadeiro conceito do amor de Deus. Veja que Jesus tem o controle dos candeeiros, assim Jesus tem o controle das igrejas. Nós somos templos do Espírito Santo. Podemos ler isso em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja que em Revelações, João cai e Paulo também cai. E Jesus tem a mesma função, de dizer não temas, tanto para João na visão, quanto para Paulo na ação real. Agora, para melhor entender, vamos ler um pedaço das Escrituras, Atos 9, do versículo 8 até o 13. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Veja que novamente vemos que Jesus tem o controle dos candeeiros, ou seja, da igreja. Veja aqui temos a igreja tanto como indivíduo, como também como grupo. Assim, a igreja pode estar representada como indivíduo e como várias pessoas reunidas. Observamos que Jesus tem o controle da igreja, definindo onde ela deve ir e onde não deve ir. Essa coordenação toda é vista na visão de Revelações 1. Veja que a visão temos somente os servos de Jesus em plena missão. Não é meramente um estudo, e sim um sistema de prática. Agora podemos entender para que serve a visão. Toda a ação de Jesus em relação à sua igreja e aos seus anjos está definida na visão. Seja para Paulo, seja para João, seja para Tiago, seja para qualquer pessoa, a regra da visão é a mesma. É como uma fórmula matemática, em que não importa o carro, nem importa a estrada, o cálculo do deslocamento é o mesmo. Assim, também ocorre para os que entendem a visão. Conseguem entender na prática a ação divina de Jesus para com os homens. Nesse caso, como atua em sua igreja, seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas. Por isso cita a importância de conhecer o livro de Revelações do Apocalipse. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.